Olá, meus amores, meus queridos alunos da Sociologia. Estamos aqui de volta com a nossa aulinha 1.1, aliás, agora 1.2, para falar sobre os principais assuntos, um resumo aí de 5 minutos, para você ter um apanhado geral do que nós falamos na aula de hoje. Então vamos aqui para o nosso quadro. Gente, hoje nós falamos sobre o início da Sociologia, né? A introdução a esse assunto que a gente vai trabalhar durante aí mais algumas aulas. Então aqui a gente sempre, no resumo, a gente traz o quê? Alguns esquemas para a gente ter uma noção do que foi falado na aula anterior. Tá aí, gente, talvez isso até ajude vocês aí no estudo posterior. Nós falamos que a Sociologia, ela busca compreender a realidade, os comportamentos e fenômenos sociais, ou poderíamos até chamar de coletivos, né? Então, a gente tem essa coisa de falar da coletividade, de como esses comportamentos coletivos. E ao longo dessas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Não se preocupem. A gente também fala sobre a cultura, as relações sociais, que faz parte, né? Lembra quando eu falei que uma sociedade é aquela que compartilha do mesmo território, fala a mesma língua e compartilha da mesma cultura? Então, isso faz muito sentido, né? A gente também fala do dinamismo, da transformação e das permanências ao longo do tempo. Então, a gente teve lá a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que foram exatamente essas transformações que ocorreram aí durante esse tempo histórico, que levaram, né, à necessidade de existir uma disciplina, uma ciência que explicasse tudo isso. A gente também, a Sociologia, vai falar um pouco sobre a política e as suas influências, principalmente em relação ao comportamento coletivo, tá? E também sobre a questão econômica, a produção da sociedade, uma série de outras questões. Então, você vê que a Sociologia, ela é muito abrangente, né, pessoal? Dá para falar sobre muita coisa, tá? A gente também falou sobre o surgimento da Sociologia, dentro desse bojo, de como surgiu as sociedades. Eu falei, as sociedades, elas realmente surgiram todas assim iguais, logo ao mesmo tempo? Não. Aconteceram processos de transformação. Nesses processos de transformação foram surgindo novas questões, o avanço da técnica, o avanço das relações sociais, né? O aprimoramento das próprias relações, a organização da sociedade, o surgimento dessas hierarquias, aí vem governo, elite, enfim, tudo isso, né? Então a gente colocou aqui 3 grandes momentos, né? O surgimento lá das sociedades dos pastores e coletores, aí depois a gente teve o surgimento das sociedades agrárias e por hora, tá, gente? Daqui a pouco eu não sei se vai ter a sociedade dos robôs, quem sabe, né? Ou as sociedades dos OVNIs, ou as sociedades dos terráqueos e, sei lá, de Marte, sei lá, gente, não sabemos. Eu sei que por hora a gente tem aqui a sociedade industrial. Até quando? Não me perguntem, porque eu não sei dizer, tá bom? E a gente também falou de algumas transformações que ocorreram, né, para surgir a Sociologia. Nessas transformações levaram às questões que nós ainda estudamos até os dias de hoje, que ocorreram dentro do contexto das revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Uma vai procurar entender sobre o ponto de vista econômico, porque a Revolução Industrial mudou o modo de produção, né? Permitiu aí o avanço do capitalismo, então trouxe realidades no mundo material. A Revolução Francesa vem no âmbito político, do pensamento político, dos direitos humanos, da organização do Estado, da organização e governabilidade política. Então, ele vem no campo que também é prático, mas muito mais teórico, do pensamento. Tanto um como o outro trouxe consequências assim muito, muito grandes, que até hoje nós ainda vivemos as consequências dessas revoluções. Não que não tenham surgido outras revoluções importantes, mas essas duas realmente elas foram arrasadoras, né? Muito bem, então agora
a gente vai, como vocês estão chegando agora, gente, nesse momento é o momento que vocês vão parar o que vocês estão fazendo e vão realizar uma atividade aí na sala junto com os seus colegas, tá? A gente para aqui a aula por 15 minutos e a gente volta para fazer a correção do conteúdo, tá? Então esse é o momento que vocês vão fazer junto com a professora ou professor essa paradinha para fazer atividade, aí a gente volta corrigindo, comentando, trazendo algumas outras informações para ajudar vocês no entendimento da aula, tá certo? Então aguardo vocês já e a gente volta, tá bom? Muito bem, galerinha. Voltamos, vamos animar, que tá faltando pouco para terminar, tá bom? Já a gente encerra aqui a aula de hoje, mas antes, né, a gente vai corrigir a atividade. Geralmente, como eu tô com esses alunos do primeiro ano, aprendendo, a gente traz de 4 a 5 perguntas em cada uma dessas aulas, para que vocês possam praticar um pouco do que a gente falou na aula, discutir, né? Fazer mais uma revisãozinha para fechar com chave de ouro, não é mesmo? Bom, então vamos aqui para o nosso slide, a gente vai já para a primeira pergunta. Vamos lá, galerinha. Geralmente eu peço para ler comigo, então leiam aqui comigo essa pergunta para a gente entender, que geralmente são perguntas grandes, tá? Então tem que prestar muita atenção. Então, vamos lá. Bom, leia o texto a seguir. O fator marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para entender as necessidades das massas. Os assalariados já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo da massa. Muito bem, olha lá. A própria essência da atividade empresarial capitalista é o de prover para o homem comum, na qualidade de consumidor. O homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, ele decide os rumos da atividade empresarial. Esse foi escrito pelo economista von Mises, né? É uma crítica que ele faz aí da atualidade, numa obra que ele chama aqui Fatos e Mitos sobre a Revolução Industrial. Bom, vamos lá. De acordo com o economista von Mises, a importância das massas de trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste no fato de serem explorados pelos industriais capitalistas que compravam a força de trabalho e não pagavam o que era proporcional à sua força, ou no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas de trabalhadores formaram nesta época, ou a C, no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores que já que a indústria não precisava na Inglaterra do século XIX do seu mercado consumidor interno, ou no fato de ser a própria massa de trabalhadores que também era o contingente populacional dos grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandavam os produtos industrializados, ou a letra E, no fato de que um homem comum apontado no texto de ter tornado soberano e instituído um regime político anarquista após a Revolução Industrial. Bom, não está difícil, né, gente? A leitura que se faz aqui é que o von Mises está dizendo que na Revolução Industrial o consumidor ele tem um imperativo do que ele quer. Mas quando eu falo do consumidor, ele fala de massa, ou seja, é a vontade de vários, de muitos, de milhões. Então não é só a minha vontade. Então a massa nesse sentido, ela tem uma força quando ela determina quem vai consumir, como vai consumir, quais as marcas vão consumir, quanto ela vai consumir. Então ela tem um certo poder, ok? Vamos ver aqui então qual é a alternativa certa? É a letra D, gente.
a massa de trabalhadores também é um contingente populacional que decide, que demandam por produtos. Então, a Revolução Industrial, ela precisa dessa massa de pessoas que consomem. Então, assim, se a gente empobrecer todo mundo, deixar todo mundo miserável, para o capitalismo isso não é interessante. Para o capitalismo, o interessante é que haja, digamos assim, uma classe média, que não seja tão rica também, né? Que possa permitir que esse consumo ele esteja sempre existindo, porque essa classe média ela vai consumir, né? O negócio é consumir, consumir, consumir. Então faz com que ela tenha um certo poder, querendo ou não, ela tem um certo poder, né? Essa é uma provocação que o Mises faz para aquele pensamento extremista de que todo trabalhador é só explorado, 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 e ele não tem poder nenhum. Na verdade, é que ele está dizendo o contrário, que o trabalhador, apesar de ser também explorado, ele também pode decidir, enquanto massa, tá? Eu não estou falando enquanto pessoa, mas enquanto quantidade. Vamos a 2, galera? Muito bem. Então, quem colocou a letra D tá certo. Muito bem, parabéns. Vamos para 2. Sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo território, falam a mesma língua e compartilham da mesma cultura. Todavia, a sociedade não é um mero conjunto de indivíduos vivendo juntos em um determinado lugar. É também a existência de uma organização social, de instituições e leis que regem a vida dos indivíduos e suas relações mútuas. Bom, tá aqui o Guizo falando, né? Com base nesse texto, pode-se concluir que, letra A maioria da sociedade não é uniforme. Existe antagonismo entre eles. E uma sociedade nem sempre corresponde a um país. Certo ou não, gente? Será? Letra B. A maioria dos países contém apenas uma sociedade. Concordam? Com base na aula, tá? Não é com base no que vocês acham, com base na aula, certo? Letra C. A sociedade ideal é aquela onde todos possam pensar da mesma forma. Ah, que sonho! Ah, que sonho! Aí você acordou, né? Muito bem. Será que é isso? Letra D. As sociedades industriais é marcada pela homogeneidade. Todo mundo é igual, todo mundo se veste igual, anda igual, ouve a mesma música, tarará, tarará. Aí você acordou desse sonho, né? Também. Enfim. Ou a letra E. As sociedades agrárias são mais presentes pela crescente diferenciação entre a modernidade e o atraso. Será, galera? Vamos ver aqui qual é a correta? É a letra A, pessoal. Bom, a gente falou isso na aula, né? Inclusive o texto tá igual. A maioria das sociedades não é uniforme. Não tem essa de ser todo mundo legal, igual, falar a mesma coisa. Por quê? Porque existe um antagonismo, existe um pensamento diferente, existe opiniões, existe cultura, crenças, que vai fazer com que a gente brigue pra caramba e que a gente se desentenda, que tenha conflito. Então, realmente não tem como as pessoas serem iguais nesse caso. E também uma sociedade nem sempre corresponde a um país, tá? Como eu disse, pode existir dentro de um país várias sociedades, inclusive, certo? Muito bem, letra A, então, na número 2. Vamos para a perguntinha do Enem? Gente, para quem não conhece essa pergunta, é sempre para dar um up para vocês terem uma noção de como é uma questão de Enem, para a gente praticar, tá certo? Então, toda aula vai ter uma perguntinha assim, para trazer uma reflexão, uma prática, tá bom? Vamos lá. Esse é do Enem 2010, tá? Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir, poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram o vosso suor, que bebem vosso sangue? Nossa, forte, né? Esse é do Shelley, Homens da Inglaterra, tá? Muito bem. Na análise do trecho, permite que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas nascentes da classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição
está identificada, vamos lá, na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias, ou a C, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, ou no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade. Será que era mesmo, gente, o trabalho? Perante o texto que a gente leu, pelo jeito não era, né? Bom, a pergunta certa está logo adiante, por quê? Porque está tudo em branco ali, vocês vão já ver. Bom, a questão certa está aqui, ó, na riqueza, que não era usufruída por aqueles que o produziam. Tem uma frase, né? Eu não sei se é do Marx, se é de algum outro pensador marxista, que diz assim: aquele que tudo produz, a tudo pertence. Quer dizer, aquele que produz a riqueza, que seriam os trabalhadores, deveria ser tudo dele também, né? Há contradições nessa frase também. Bom, então quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam tecendo os tecidos, cuidando das roupas, né? Muito pouco sobrava. E ele chama esses que exploram de parasitas, né? Então, assim, aqui na questão correta é exatamente isso. Identificado no quê? Na riqueza que eles produziam, mas eles não usufruíam, né? Muito bem. Letra E. Vamos então para a última perguntinha do dia, que é: o que é sociedade? Ah, essa é fácil, né, galera? Pelo amor de Deus, vocês já sabem. Bom, gente, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, falam a mesma língua e compartilham, é isso mesmo que vocês falaram, da mesma cultura. Muito bem. Então tá aí, gente, ó, um coraçãozinho para vocês. Obrigada por estarem aqui. E a gente vai encerrar nossa aulinha de hoje, né? Falando para vocês, mais uma vez, que sejam bem-vindos a essa nossa disciplina, que vocês aproveitem, aprendam, reflitam, levem para a vida de vocês, não só para a escola, mas para a vida de vocês, a reflexão sobre o indivíduo e a sociedade, que vocês só têm a ganhar, tá bom? Então, gente, até mais. Encontro vocês, então, na aula 2, tá bom? Bons estudos e até mais!